Jesus Cristo, a todos amados e queridos ouvintes da palavra do dia, da meditação. A palavra de Deus está em 2 João 5,14, que diz assim: a eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, nessa manhã, nos tem dado essa palavra. E essa palavra, gente, tem mudado muitas vidas. Tem muitas pessoas que lêem essa palavra e são condenados à morte mesmo. São pessoas que são levadas para o inferno por conta da palavra. Sabia disso? Por quê? Porque muitos torcem a palavra de Deus. Muitas pessoas entendem a palavra do Senhor do jeito que quer e passam a ensinar o outro, e o outro acaba indo para o inferno, porque em vez de buscar em Deus, houve a opinião, o achismo dos outros, e acaba indo para a condenação eterna. Glória a Deus. Gostaria também de dizer que sou grata ao Senhor, por esse sol maravilhoso. Sou grata a Deus por ter nos acordado, ter dado vida e vida com abundância, pela paz nos nossos corações, que só Ele que pode derramar em nossas vidas. E quando a gente se aproxima do Senhor, é lógico, é benefício. Quanto mais a gente aproxima da luz, mais teremos entendimento, sabedoria, graça, paz, tudo que nós necessitamos. Nessa manhã preciosa, então, o Senhor nos deu essa palavra, a qual eu disse, muito complexa para muitos. Porque eu digo isso, porque vi, conheci e conheço muitas pessoas que torcem a palavra do Senhor, Então, vamos começar dizendo assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá? Ponto final. Quer dizer, depois vai começar outros assuntos. Então, quando a gente ora, a gente tem que orar com certeza de fé, Sabendo nós que ele nos ouve, é claro. Ele escuta tudo, ele ouve tudo. Ele que formou o ouvido não ouvirá. Ele mesmo diz isso. Eu que criei o ouvido, eu não vou ouvir. Então ele ouve, você pode gritar, você pode falar baixo, do jeito que for, ele vai ouvir. Mas, olha lá, nem tudo ele responde. Nem tudo ele dá. Também a palavra do Senhor diz que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar em nossos deleites, entendeu? Deleites, não é a necessidade.
Está escrito, segundo a sua vontade Ele nos ouve, né? Segundo a sua vontade. Então a gente tem que ver se é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Deus jamais vai conduzir uma pessoa para o caminho errado. Ele não vai dar uma bênção para você, que essa bênção se torne maldição. Então Ele sabe dar as coisas para a gente, que a gente quer, que a gente deseja, mas Ele dá segundo a sua vontade, né? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos petições que lhe fizemos. Podemos alcançar sim, né? Mas muitas das vezes, é como eu disse, a gente não recebe. Pode acontecer de nós não receber, porque aquilo não é bom. A minha vontade, muitas das vezes, pode ser prejudicial para o resto da minha vida. Eu posso acarretar consequências devastadoras, né? Então, não é tudo que Deus dá para a gente. Às vezes, se Deus não dá para a gente, sabe o que a gente faz? A gente vai e busca com as próprias mãos aquilo que satisfaz a nossa carne. Ah, Deus não me deu, eu vou buscar. Eu cansei de esperar em Deus e Deus não me deu, então eu vou lá e faço do meu jeito e pego. Pronto. Aí a consequência é terrível, né? Gente, agora, ponto final novamente. Aí no 16, agora entra essa questão aí que eu disse, que muitas pessoas vão para o inferno por conta de ler a palavra e fazer dessa palavra a sua própria condenação, a qual está escrito aqui, se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso digo que não orem. Então, há muitas pessoas no mundo, nos 4 cantos da terra, que tem uma regra. E essa regra que eu disse no começo, essa regra está conduzindo a muitas pessoas ao inferno, né? Apontando o irmão, porque o irmão caiu no adultério. O irmão pecou, pecado que é para a morte. Ah, o fulano de tal pecou, um pecado que é para a morte. Mas a palavra de Deus, ela não aceita o adultério mesmo, nem prostituição, não é só adultério, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a mentira, entendeu? É tudo do mesmo ramo, a qual está escrito lá em Gálatas 5:21, as obras da carne produzida no coração. Então, se o adultério, prostituição é pecado de morte, a mentira também é, né? A idolatria também é, difamação também é. Aí pronto. Aí todo mundo teria que morrer mesmo, né? Pecado de morte mesmo, porque está tudo no pacote só, né? Mas o pecado para a morte, que não tem perdão, você pode orar, espernear, jejuar, né? Para a pessoa que Deus não vai te responder, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aí que entra a interpretação de muitas pessoas, dizendo, mas se você prostituir, você está pecando contra o Espírito Santo. Se você fumar, você está pecando contra o Espírito Santo. É verdade, a gente peca, e quando pecamos magoando o Espírito Santo. Por isso que temos que evitar o máximo que nós pudermos, máximo, né?
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, gente, é algo muito sério. A pessoa, ela se condena a si mesma, né? O pecado da blasfêmia está em geral, só que tem muitos que nem estão vendo. Muitos estão aí caminhando, frequentando a igreja, pregando, cantando e apontando o outro que adulterou e apontando o outro que prostituiu e está blasfemando. Não porque ele está apontando o outro que blasfemou, que adulterou, mas porque ele está dentro da casa do Senhor, frequenta numa igreja, seja ela qual for, mas ali mesmo blasfema da palavra. Um irmão cheio do Espírito Santo, ele fala que é o diabo. Um irmão está revelando, ele fala que é o demônio, porque não aceita, né? Não aceita a correção. Às vezes a pessoa está em cima do altar, louvando, glorificando o nome do Senhor, fazendo as coisas certas para Deus, e a pessoa está ali embaixo, blasfemando do Espírito Santo, né? Quantos outros falam piadinhas com o Espírito Santo, imitam línguas estranhas, que a línguas estranhas é o idioma do céu, o idioma dos anjos. Tem muitos fazendo piadinhas com o mistério das línguas estranhas. Isso é imperdoável, não tem perdão, não adianta. Dá para entender? Então, a palavra do Senhor diz que se alguém vir pecar, se alguém vir pecar, nem ore por essa pessoa, porque o Senhor nem vai receber, você vai perder seu precioso tempo, né? Você vai perder seu tempo. Então, aquele que não pecou para a morte, Deus ouvirá e dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então, muitas pessoas às vezes estão no fundo da cama, está aí doente, e talvez ele pecou para a morte. Então, ele não vai levantar. Não vai levantar. Como o rei, se eu não me engano, é o rei Zedequias, se não me engano. Deixa eu lembrar. Eu acho que não foi Zedequias, foi Acasias, se não me engano. É filho de Jezabel, se eu não me engano. Ele caiu do quarto alto e ele pediu para chamar Elias para orar por ele. Mas não adiantou não, viu, pessoal? Não adiantou, porque o Senhor falou assim, Elias, fala para ele que da cama que ele subiu, ele não vai descer. E pronto, ele morreu. Gente, quer ver uma pessoa terrível, né? É essa que bate de frente contra Deus, mas não adianta. Lutar contra Deus é a pior viagem, né? Porque não tem outro maior que Ele. Então, é perda de tempo. Então, gente, nós vemos aí que, na verdade, toda iniquidade é pecado, né? Toda iniquidade. O salário do pecado é a morte. E a gente peca, né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que estar sempre orando, pedindo perdão para Deus. Porque a gente pode aí soltar uma palavra desordeira, né? Uma palavra que não foi legal, e a gente tem que pedir perdão mesmo, e parar de tornar a repetir toda hora pedir perdão. Isso aí também, né? Deus não se deixa escarnecer, ficar brincando com Deus, né, pessoal? E pode ser que a gente caia em uma fraqueza, né? É iniquidade, mas só que tem uma coisa, se nós não consertarmos, o que vai acontecer? Essa iniquidade, ela pode gerar morte.
Sabia que todo pecado pode gerar morte, né? Ela pode gerar morte, ela pode conduzir à morte. Mas, agora, aqui está dizendo pecado para morte, é um pecado que não tem perdão, é outro assunto. Todo pecado gera morte, você pode ter consequência, né? Por exemplo, assim, se você roubar, você pode levar um tiro, você pode morrer, você pode ir preso, alguém pode te matar na prisão, você pode contrair uma doença através da prostituição. Todo pecado gera morte de alguma forma, né? Você ficar andando aí com parceiros e pode trazer revoltas, gera morte. Mentira gera morte, muitas coisas geram morte. Mas há perdão. Mas outros pecados, tem pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí foi o próprio Senhor Jesus que falou. Ele diz, olha, pode até acontecer de vocês pecar contra Deus, Ele pode perdoar, o Pai. Mas vocês também pode acontecer de pecar contra mim, eu posso te perdoar. Eu posso perdoar. Mas se pecar contra o Espírito Santo, gente, não tem perdão. Gente, porque ele foi enviado para nos confortar, nos consolar, nos edificar, nos levar para o céu. Então, gente, nunca duvide do Espírito Santo. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Nunca dirija o Espírito Santo como coisas comum, né? Como uma entidade, como um ser de luz, não sei o que lá, sabe? Essas coisas aí, sabe? Que as pessoas inventam tanto. Ele realmente é luz, porque ele é Jesus, é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus. Mas é a terceira pessoa da Trindade, e eu não sei, mas o Senhor disse que não vai perdoar as pessoas que falam mal do Espírito Santo, porque gera morte. Porque o Espírito Santo é o Espírito de vida, é o Espírito de vida. Se você ficar sem ele, com certeza vai ter morte, né? Então, ele é a vida, então ele precisa estar dentro de nós para a gente viver e ir para o céu. Porque ele está aqui nos orientando, nos ensinando, tendo paciência conosco. E se ele sair de dentro da gente, pronto, acabou, morreu, né? Então, e ele jamais vai habitar dentro de um ser cheio de sujeira, cheio de imundícia. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir para ele vir morar dentro da gente. E dá liberdade para ele limpar a gente, né? Ele limpa. O fogo do Espírito Santo queima todos os nossos pecados. E ele passa a habitar dentro da gente. E a gente passa a ser uma nova criatura. Uma pessoa realmente com a mente limpa, com o coração puro, né? E a gente tem lucro espiritual. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro da gente, morar dentro da gente, ele nunca vem vazio. Ele vem com dons. 9 dons, pessoal. 9 dons. Donde primeiro é o amor, né? O amor, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, bonança, fé, tudo isso, né? E tem os dons também, dom de profecia, dom de curar, né? Poder para expulsar demônios, revelações, né? Mas tudo na santidade. Ele nunca vai usar uma pessoa que está curtindo no orgulho. Uma pessoa que está transbordando de orgulho, que até profetiza e ora, mas aquele orgulho, não é o Espírito Santo, é a pessoa mesmo que está falando por si mesmo.
Então, a gente precisa também ter o discernimento, né? Muitas pessoas são enganadas no dia de hoje por conta de revelações carnais, né? Que Deus não mandou e a pessoa está aí revelando, né, pessoal? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Tá vendo, pessoal? Ser gerado de Deus, nascido de Deus novamente. Sabe que ainda tem muitas pessoas que não é gerado de novo, que não nasceu de Jesus ainda, pessoal. Tem muitos e muitos ainda que não consegue ser gerado ainda, não vingou a gestação, né? Tá aqui, tá na igreja, mas ainda não é gerado de novo, não nasceu de novo. Sabe, pessoal? Nós temos que ser gerado de novo. Temos que pedir isso, temos que mergulhar de cabeça nesse Deus, sabe? Entregar total para esse Deus, mas viver a realidade, né? Realidade, dependência mesmo do Senhor. E aí então, a pessoa que é nascida de Deus, ela não peca, ela não consegue, não dá. Lembro eu quando eu estava trabalhando com os viciados em drogas, quando o Senhor Jesus fazia a obra completa, porque a gente estava ali para ensiná-los, ajudá-los, e lembro bem de um testemunho de um deles que era viciado em drogas pesadas mesmo, aquelas drogas que faz buraco no corpo, LSD, eu acho que foi. E a pessoa veio para o Senhor, se recuperou, foi batizado com o Espírito Santo, né? Mas depois desistiu. Passou o tempo na casa de recuperação, desistiu. Aí voltou para as drogas. E foi injetar umas drogas na veia. Injetou e nada. Injetou novamente e nada. Não fez efeito. Não fez efeito. Sabe? E essa pessoa realmente creu. Ela creu de verdade. Veio para contar o testemunho, veio para mergulhar de cabeça e dizer realmente o Espírito Santo bloqueou toda a ação das drogas no meu corpo. Realmente, porque as quantidades que a pessoa tomou era para ter até uma overdose. Mas realmente a gente é diferenciado. Porque ainda que a pessoa toma coisa mortífera, não vai fazer mal algum. Se a cobra picar, também não vai fazer mal algum. Mas isso não é você pegar uma cobra e fazer um teste para ver se vai dar certo. Com certeza você vai morrer. Porque a palavra do Senhor diz para nós não tentarmos o nosso Deus. Se por um acaso uma pessoa fazer maldade para você, não vai acontecer nada. Igual uma mãe também, ela não queria, ela falou, eu prefiro ver o meu filho morto do que ser um crente. E ela disse, e ela discutia, ela brigava com ele, quando ele ia para a casa do Senhor feliz. E ela falou assim, pois eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer o bolo que ele gosta, e vou pôr veneno, vou pôr chumbinho, eu prefiro ver ele morto do que um crente para minha vergonha? Não, isso na minha casa não vai acontecer. E ela fez o bolo, recheou, para que seu filho viesse comer e morrer, para apagar essa vergonha da família, um crente na família. Pois ela fez. E quando ele chegou do trabalho, feliz e contente, né, tomou banho, jantou para ir na igreja, e ela falou assim, quando ele chegar, ele vai comer esse bolo. E ele comeu, chegou em casa, mãe,
Meu Deus, que lindo esse bolo. A mãe fez para mim com capricho. E ele orou, agradeceu a Deus por aquele bolo. E ele comeu, mais comeu. Ai, mãe, quero mais um pedaço. Mãe, pode comer tudo se você quiser, para você, filho. E ele comeu. E dormiu, ia lá, ele vai morrer e vai acabar a vergonha da nossa família. Pois ele levantou e foi trabalhar normalmente, feliz da vida, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque nenhuma coisa mortífera fará mal algum àqueles que são cheios do Espírito de Deus, certo? Mas agora a pessoa fica tentando a Deus, aí não, com certeza vai morrer. Né? Claro, se você pegar um copo de veneno e tomar, com certeza você vai morrer. Né? Mas se por acaso, por engano acontecer, alguém fizer uma maldade, o Espírito Santo ele se incumbe de, como diz, de proteger a pessoa. A pessoa ela fica blindada, né? Pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo não toca na pessoa que é revestida do Espírito de Deus. Como vale a pena nós se posicionar ao lado do Senhor, não é verdade, pessoal? E se conserva a si mesmo. A gente precisa se conservar a si mesmo. Evitar problemas, evitar de ficar saindo com pessoas que vai prejudicar a sua vida espiritual, que vai colocar você mais para baixo. Não, você não pode ficar para baixo. Você tem que andar com pessoas mais sábias do que você, mais crentes do que você. Se alguém chamar você para ir em algum lugar, você sabe que aonde você vai. Então se conserva a si mesmo. Você não é obrigado a sentar na sala e ver um filme de terror se o Espírito Santo de Deus não está ali. Ele não quer, e você também não quer. E por que você está ali então? Não é verdade? E outras coisas mais, né? Então a gente se conserva a si mesmo. Você não é obrigado a adulterar. Você não é obrigado a mentir, você não é obrigado a furtar, você não é obrigado a fazer nada de errado. Você não é obrigado, né? Mas a gente precisa se conservar a si mesmo. E o maligno não vem tocar na gente. O maligno toca em nós quando a gente dá legalidade, né? Então não vamos dar legalidade, vamos tampar as brechas por onde o inimigo entra, não é verdade, pessoal? Porque o Senhor, Ele quer mais é nos abençoar, né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Gente, quer mais ainda? Quer mais? Olha que versículo completo, pessoal. O Filho de Deus é vindo. É vindo. Ah, mas está demorando. O Filho de Deus é vindo. Oh, glória. Né? E deu entendimento para a gente, para conhecer o que é verdadeiro. Então a gente sabe o que é verdadeiro, o que é mentira, pessoal. A gente sabe, né? A gente sabe desde criança. E agora muito mais com o Espírito Santo. Sabemos o que é verdadeiro, sabemos as suas promessas reais. E Ele está vindo. Será que Ele pode encontrar fé em nós se Ele chegar? Será que se Ele chegar, Ele pode encontrar a gente de pé? Oh, meu Deus, assim seja. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Olha a recomendação, pessoal. Ô, pessoal, filhinhos. Olha que lindo chamar a gente de filhinhos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é só a imagem, não, pessoal.
Tem pessoas que vão na outra igreja só para ver o cantor que vai vir de fora. Isso é idolatria, pessoal. Guardai-vos dos ídolos, né? Tanta idolatria, tanta coisa. Tem pessoa que guarda roupa, guarda um pertence, como se fosse a sua vida. É uma idolatria, pessoal. Né? Guardai-vos dos ídolos, guardai-vos de blasfemar, né? Contra Deus, porque olha aí as promessas lindas que Ele tem para a gente. Ele é vindo e nos deu conhecimento, Ele nos deu a vida eterna, pessoal. E nós não vamos desperdiçar isso não, né? Glória a Deus, e nós vamos se proteger, como diz a palavra do Senhor, guardai-vos, conservai-vos a si mesmo, conservai-vos. É nós que tem que se conservar, ninguém vai ajudar a gente, é nós mesmos, cada um vai ter que cuidar do seu vaso, cada um tem que dar uma olhada para o seu vaso, limpar, né? Para que o Espírito Santo faça morada. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Ele já está vindo. Amém? Fique com Deus. Tenhais uma boa semana, em nome de Jesus.